Luciano, bom dia. Bom dia, Patrícia, toda a equipe, todos os ouvintes. Como é que é esse projeto? Jovens aprendendo a restaurar imóveis. De onde é que surgiu a ideia? Exatamente, vamos lá. O Instituto Goya, ele surge em 2003, né? Mas surge de uma necessidade, o projeto Empal, na verdade, esse projeto, essa formação de jovens, dessa mão de obra específica, na arte de restauro de patrimônios históricos. Então, ele surge em função de uma ausência dessa mão de obra, especificamente aqui na nossa capital. Uhum. Né? Então, passa por vários momentos, né, de formatação dessa mão de obra. O Instituto chegou a trabalhar até mesmo com apenados, né, com mão de obra em regime semiaberto, com estagiários, enfim, alguns formatos. E chegando no estágio que nós estamos hoje. Hoje nós temos já a terceira edição, aprovação com o edital da Petrobras, um patrocínio da Petrobras direto. Uhum. Mas nós temos um vasto histórico de obras de restauro, né? Quantos jovens participam? Vamos lá. Essa edição agora, nós já formamos 17 turmas, já tivemos um patrocínio direto da CST e da Arcelor, então já formamos 17 turmas, e a Petrobras 8 turmas em edições passadas, né? Eu estou falando da Empal, que é um dos projetos do Instituto Goya. E nessa formatação, nesse formato agora desse edital, nessa nossa ação, nós trabalhamos com 20 jovens no período da manhã e 20 jovens no período vespertino. Uhum. Então, período matutino e vespertino. Uma carga horária de 540 horas. São 2 momentos, sabe, Patrícia? Formação, então eles têm as disciplinas, que contextualiza. E aí, quando eu falo isso, eu falo justamente da grande diferença, né? Pelo senso comum, as pessoas observam. Falando, eu transito no centro histórico, nós transitamos no centro histórico, ali está sendo tá sendo restaurado, né? Muitas vezes não, muitas vezes é uma intervenção muito de cunho prático, né? E sem essa questão fundamental. Então, eles têm essas disciplinas de história da cidade, história da arquitetura geral, história e arquitetura do Brasil, noções de patrimônio, turismo, né? Uhum. Enfim, todo esse arcabouço técnico, teórico e, na sequência, de forma paralela, à formação prática. Bom, todos eles estudam regularmente? Todos estudam. O critério é jovens de 18 a 29 anos, né, que estejam cursando ou tenham cursado o ensino médio, com critérios, né, de renda familiar de até 3 salários mínimos, que isso segue o projeto, a base do projeto, né? Uhum. E automaticamente esse acompanhamento. Então o curso é inteiramente gratuito, né? Tudo custeado, passagem, alimentação, uniforme, equipamento, todos os insumos para o aprendizado. E aí eles têm a formação técnica teórica, a formação prática. Sim. É remunerado de alguma coisa, de alguma forma? Vamos lá. Nós temos essa formação dura 11 meses, sendo que 8 meses nós temos essa questão teórica, né? Teórica e prática, as oficinas, por exemplo, nós retomamos agora, então essa semana já iniciamos as aulas, as oficinas de pintura, então já passaram pela oficina de pedreiro, de carpintaria ainda assim, e já iniciamos agora de pintura, por exemplo. 8 meses de formação teórica, né, e prática, e 3 meses de estágio monitorado e remunerado. Então, a reta final do projeto, os 3 últimos meses, eles já estarão sendo remunerados por isso. Que legal. E aí, em obras, né? Uhum. Agora, vamos lá. Eles saem com algum tipo de certificação dessa formação? Porque você falou, são jovens de 18 a 29 anos, ou seja, já estão entrando na vida adulta, né? Sim. Então, já saem com uma formação. Saem com uma formação. O eixo, a atuação principal do projeto do Instituto Goya é justamente desenvolvimento da cidadania por meio da educação patrimonial, né? Então, esse é o eixo principal. E nós temos outras vertentes, assim, outras variações de oficinas ligadas a essa questão da identidade mesmo, da identidade, especificamente falando aqui do nosso estado, né? Quando nós falamos de patrimônio.
Tanto que o Instituto Goya, nós não temos uma atuação exclusivamente em Vitória. Nós somos de Vitória, nossa sede é na Cidade Alta, no Centro Histórico de Vitória. Mas nós temos um histórico de mais de 30 obras, inclusive no interior do estado, né? Em parcerias com prefeituras, patrocínio direto, enfim. Então, isso é um histórico bacana. Fala pra gente alguns desses monumentos que vocês restauraram dentro desse projeto. Vamos lá. Vou colocar uma lupa aqui na nossa capital, né? Vai ficar mais fácil para os nossos ouvintes, mas vou dar um passeio também pelo interior do estado. Está diante de um capixaba que ama o estado. E nós já fizemos intervenções no próprio Palácio Anchieta, no Salão Verde, no Teatro Carlos Gomes, no foyer, na parte interna, Museu Solar Monjardim, Igreja do Rosário, no Centro Histórico de Vitória, Capela de Santa Luzia, Igreja de São Gonçalo, no interior do estado. Ainda no centro, nós já tivemos também um parceiro direto com o Banetes, o Relógio da Praça 8, no interior do estado, em Muqui, em Casarias, no Muqui. No centro, ali no eixo, ali, a gente tem um conjunto de casarias na Praça 8 de Setembro, em frente ao relógio. Então, foram projetos lá atrás do Instituto também. Então, assim, nós temos um histórico bacana, né, de obras de intervenções. E é interessante que nós temos para ficar claro para os ouvintes, essa formação ela já é prevista. Então, nós já buscamos ao longo... O GOIA já está buscando parceiros, né? Procuramos um espaço que tem um apelo de preservação, identificação de preservação, para que essa mão de obra seja aplicada nesse estágio remunerado. E, paralelo a isso, nós também temos o histórico de proprietários particulares mesmo, o próprio proprietário que busca o Instituto. E é interessante, só abrindo, se você me permite abrir essa gaveta, porque... pelo senso comum, nossa, a prefeitura não está fazendo nada, o Estado não. Mas estou falando de obras particulares, de casas, né? É uma responsabilidade do proprietário. Então, por isso nós trabalhamos a educação patrimonial, gosto muito de usar formação patrimonial, porque nós acessamos esse nível de sensibilidade mesmo para com o nosso acervo, né? Histórico e cultural. Que legal. Eu entrei na página do Instituto até para ver imagens. Obrigado. Né? Obrigado. E eu até estou usando, já estou até falando logo, gente, estou usando uma das imagens de restauração de um prédio da Vila Rubim que vocês fizeram. Que eu olhei para aquela imagem e falei, não, gente, não é o mesmo prédio, peraí. Aí eu olhei e falei, gente, eu contei as janelinhas, é o mesmo prédio. Como fica vivo, como dá vida, alegria. Você está falando aí, eu estou com meu braço arrepiado aqui, porque isso fala, estou sendo sincero com você, isso fala conosco, isso fala ao coração. Então, esses jovens, eu costumo dizer que a gente não fica para semente, né? Então, nós temos que fomentar esse sentimento de pertencimento, né? E é uma questão, é uma responsabilidade nossa como cidadãos, né? Preservar a nossa história, e essa formação passa por esse lugar. Hoje, nós temos, como resultado dessa formação, dessas diversas turmas, desde o início do Instituto Goya, nós temos hoje ex-alunos que são arquitetos, ex-alunos que são turismólogos como eu, ex-alunos que, pedagogos que abriram e que vieram de situações delicadas, Então, para nós... Delicadas que você fala, situação de vulnerabilidade social. De vulnerabilidade social, de acesso à informação. E por meio dessa oportunidade, que é gratuita, né? A oportunidade passa. Muitos decolaram, assim, criaram histórias, criaram vínculos, casaram, Nós somos o Tati e o Yushi, eles são arquitetos, se formaram, fizeram a formação, são casados. Então, segue a vida como profissionais no universo da educação patrimonial, né? Trabalhando com arquitetura e outros eixos. Só para você falando dessa questão da formação, quando eles saem do período de treinamento, de capacitação de vocês, eles saem o quê? Técnicos em restauração? Exatamente, técnicos. E aí eles podem optar por arquitetura
por engenharia, eles podem buscar uma formação turismo, como você falou também, uma formação profissional superior. Tomam gosto pelo assunto? Tomam gosto. Isso é, assim, nós temos... Eu ficaria a manhã toda falando com você aqui sobre os resultados, assim, com o maior prazer do mundo, assim. Porque isso tem que ser apresentado, né? Então, assim, eles saem primeiro com uma visão de mundo, uma visão de pertencimento, de história, né? Quando nós trabalhamos uma obra de restauro, eu vou dar um exemplo, assim, existe de várias técnicas, né? Eu não sou arquiteto, né? O arquiteto responsável é o Pedro Canal, que é o nosso diretor-presidente, eu sou diretor administrativo, e o Pedro é arquiteto e urbanista, a Jaceline é uma ex-aluna, que é arquiteta e é nossa diretora financeira. Então, a gente passa por esse... Dá para entender, né? Sentir esse molho. Eles passam por toda essa formação e, a partir daí, a cabecinha abre. E aí, já é um decolar para ver. Não, eu tenho essa inclinação para o turismo, eu tenho uma inclinação para o restauro, propriamente dito. Quero trabalhar... Nós temos casos de alunas... Né? Nós temos, é importante falar que o número de meninas, né, de mulheres no curso, nas turmas, predomina, que elas já fizeram a reforma da casa dela. Olha que legal! E interessante, para efeito de complementação, eles iniciam, Patrícia, o curso, muitos sequer sabem distinguir o que é uma colher de pedreiro, o que é uma espátula. Eu ia te perguntar isso. Como é que é o instrumental, né? Porque para a maioria é a primeira vez que eles estão vendo certos materiais, né? Sim. E eles passam por isso. Então, assim, hoje nós já temos essa turma 25, nós iniciamos ela em agosto. Nós temos aí 8 meses, né? Previsão nós iremos até abril com essa formação teórica e, na sequência, mais 3 meses de estágio monitorado e remunerado. Mas digo a você que em setembro, outubro, quando nós iniciamos as nossas aulas práticas, as aulas práticas acontecem aqui em Jacaraípe, tá? Eu falo de Jacaraípe. Eles sequer tinham visitado uma marcenaria. Hoje, nós já temos alunos fazendo moldura, fazendo... É sobre isso que eu estou falando. Agora, eles são reaproveitados no Instituto ou alguma empresa já busca um restaurador? Como é que funciona essa abertura do mercado para eles? Logo que eles terminam essa capacitação. Essa formação. O objetivo do Instituto, justamente, além dessa, que nós a Petrobras, grande parceira, é uma mola propulsora para nós formarmos essa mão de obra. Beleza, isso é uma etapa. E, paralelo a isso, o Instituto está sempre com o radar aberto para a realização de obras. Então, automaticamente, eles já são absorvidos para atuarem nas obras captadas pelo Instituto, ou que sejam em outras obras, né? Que tem casos de alunos que já receberam convite para ir para fora do estado, para atuarem em outras obras. Então, automaticamente, eles já estão habilitados para realizar pequenas obras, né? Mas principalmente continuar com o Instituto. Paralelo, nós temos o eixo do turismo, né, de educação patrimonial. O Instituto já teve várias parcerias com a prefeitura, de forma direta, e para atuar também em patrimônios históricos como monitores, né? Então são camadas aí que nós estamos retomando aí esse processo, mas para atuarem diretamente com uma mão de obra qualificada. O turismo ele tem que ser tratado com muita seriedade. Eu sou suspeito de falar isso, mas comigo o turismo é qualidade. Talvez o turista ele só tenha um contato com um monitor, né, em um momento. Então é o cartão de visita do nosso estado. Pergunta dos nossos ouvintes aqui: onde é que vai ser o primeiro prédio, obra, que vocês vão restaurar? Acho que ele está querendo dar uma passadinha lá para dar uma força para os meninos. Não, mas pode, por favor. Eu quero, antes do final dessa nossa conversa super agradável, compartilhar as redes sociais também do Instituto, né? Claro. Para acompanhar. Mas nós estamos, assim, com alguns parceiros já buscando esse espaço. Porque nós já iniciamos preocupado com isso.
Porque nós temos uma obra, nós temos 3 meses apenas. Então, não se trata de um restauro complexo, né? Se é que os nossos ouvintes conseguem captar. Então, eu preciso de uma obra que seja uma obra de restauro, que tenha uma avaliação técnica, aí passa justamente pela figura do Pedro Canal, que é o nosso querido arquiteto e urbanista que acompanha. Então, esse acompanhamento técnico, né, da obra realmente é com ele. Então, a gente precisa avaliar. Eu não tenho condições de pegar uma fachada muito grande, porque o recurso previsto, eu tenho essa remuneração para 3 meses. Mas, eu já faço essa provocação, que nós temos possibilidade disso, e como em outros momentos, nós conseguimos que o proprietário custeia o material, e aí o Instituto entra com a mão de obra. Então são parcerias, o Instituto está aberto justamente para esses diálogos que fomentem, né, a preservação de forma geral. Vamos lá, quem está ouvindo a gente, que está pensando, olha, de repente a fachada de tal lugar pode ser uma boa opção para os meninos, e quiser conversar com você sobre locais, procura vocês aonde? Vamos lá. O @ do Instituto Goya é Instituto Goya, @Instituto Goya, com I. Goya, antes que você me pergunte, significa gente semelhante, em tupi, tá? Então, Instituto Goya, o próprio site do Instituto, né, o www.institutogoya.org.br, ali tem todos os canais do Instituto. Foi onde eu vi as fotos, inclusive, viu, gente? Exato. Gostou? Curtiu? Gostei, claro. Legal. Nós temos uma preocupação de trazer de forma muito clara, né, todas as informações, todo esse histórico, né? Porque é muito confuso. Para mim, para nós, é muito fácil falar de educação patrimonial, mas, como eu falei, o Instituto tem várias frentes, vários projetos, né? Então, o restauro é um deles. Mas nossa plataforma, Instituto Goya, você consegue um contato, fazer uma visita, conhecer o nosso espaço. Enfim, nós estamos na Cidade Alta, né, na Frei Pedro Palácios, ali, que liga o Palácio Anchieta à Catedral. Somos um lugar bem estratégico. E quem está ouvindo a gente falando, puxa vida, meu filho podia participar dessa formação, são os mesmos canais? São os mesmos canais. Nós estamos nessa turma 25, né, que ela encerra esse ciclo em julho desse ano. Então, no período de julho, esse ano, junho e julho, nós temos uma equipe psicossocial também, que é muito importante dar o destaque para as profissionais tão especiais, né? Assistente social, na figura da Diana, a Juliana na figura como psicólogo. Então, assim, são figuras que sustentam também essa base dessa nova geração, né? Que vem com esses grandes desafios diante desse grande cenário. Mas em junho e julho já iniciaremos essa divulgação pelos canais do Instituto, visitando as prefeituras que são afins, né, os órgãos afins, os CRAs, os grupos parceiros. Então, nossa divulgação é bem maciça, só ficar de antena ligada no Instituto. Rapaz, olha só o que você arrumou, Luciano. A Conceição está aqui comigo dizendo, vem cá, não tem isso para terceira idade, não? Olha só, Conceição! Patrícia e Conceição e os nossos queridos que estão ouvindo aí. Nós já detectamos essa demanda, nós contra o Instituto Goya, né? E justamente nós entendemos uma grande mudança no cenário, né? Na busca por essas vagas, e a cada processo de seleção, de divulgação da turma em pau, muitos pais manifestam isso. Né? Porque o pai consegue ter uma visão um pouco mais... Eu gostaria muito de ter passar por essa formação, porque nós acompanhamos, eu falei, é incrível, gente, né? Tive uma oportunização, né, de prática mesmo. Mas, assim, algo que nós já pensamos no Instituto, é algo que pode ser pensado, nós pensamos, amadurecer, não é de agora, tá? Estou falando que nós pensamos, porque ele é voltado para o desenvolvimento de projeto social. Então, no caso de um projeto específico para esse grupo de melhor idade, há uma remodelação, assim, até mesmo nessa captação de recursos e tal. Mas é algo super, super presente no nosso universo, assim, de objetivos, como desdobramentos dessa formação de restauradores.
Legal. Talvez em escala menor, entenda? Uhum. E talvez uma escala menor, em núcleos de restauro, em pequenas obras. Então, isso, não vou falar muito não, mas isso está no nosso radar aí, pensado. Ai, tá que bom, bom. Conceição? Luciano, obrigada por conversar conosco, parabéns pelo trabalho, pelo projeto, parabéns a todos que conseguem participar e têm essa visão também de futuro, de continuar na área. Só agradecer também a participação de vocês por deixar as cidades, de uma forma geral, mais bonitas. Sim, eu agradeço muito em nome do Instituto Goya, em nome de toda a nossa equipe, que trabalha com muito amor. Nós, assim, acima de tudo, a gente se dedica com muito afeto, com muita sensibilidade com a causa da educação patrimonial, né? Essa acho que é a assinatura do Instituto. E agradecer pelo interesse dos ouvintes. Em julho, como eu falei, voltaremos nesse processo de divulgação, acionaremos todos os meios. E quero agradecer à equipe a oportunidade, dar um abraço a Adalberto, que vem falando comigo dias. Uhum. A você, Patrícia, tá? Sou seu fã, te acompanho há muito tempo. Ai, e obrigada. a Anne, que é uma querida, que tá aí, né? Fofa. Beijo, meu amor. Querida, queridona. Tá bom? Estamos na cena aí, pensando sempre uma cidade mais humana, mais viva, mais colorida e ocupada. É sobre isso que nós estamos falando. Já Gratidão, fica o convite tá, aqui, já fica o convite para a gente conversar outras vezes, hein, Luciano? Bora, simbora, bora. Um abraço, querido. Feliz Ano Novo. Igualmente, satisfação. Tchau, tchau, meu bem. Tchau, tchau.